Olá, nós estamos iniciando essa série de vídeos aula e nós vamos começar falando de um assunto muito interessante, que é o comportamento profissional. Uma vez um funcionário de uma empresa me perguntou o que as empresas esperam dos seus funcionários em termos de comportamento. Na verdade, ele estava querendo saber quais seriam as expectativas da empresa em relação ao comportamento dos funcionários durante o seu período de trabalho, né? Bom, eu resolvi de uma maneira muito informal, eu resolvi fazer uma pesquisa com alguns empresários, executivos, gestores que eu conhecia de diversos tipos de empresas pequenas, grandes, familiares, de serviços, empresas de manufatura. Bom, e fui juntando essas informações todas e eu cheguei a 5 expectativas, que eram as mais comentadas entre esses executivos, né? Expectativas em relação aos funcionários, né? Não necessariamente eram só essas, né? Existiam outras, mas eu achei que essas seriam as mais importantes, né? São elas o relacionamento interpessoal, a motivação para o trabalho, o autodesenvolvimento, a competência desses funcionários e a disciplina consciente. Eu selecionei essas 5 que eu julguei que estejam no topo das expectativas em relação aos funcionários de uma empresa. Com relação a relacionamento interpessoal, bom, relacionamento interpessoal é o relacionamento de amizade, o relacionamento de conquista, né? É o relacionamento no dia a dia de trabalho. Nós passamos uma parte da nossa vida dentro das empresas, né? Se cada um de nós fizer a conta, né? Ou fizer as contas, né? De quanto tempo você se dedica a uma empresa na sua vida toda, você vai ver que passou 2/3 da sua vida dentro de uma empresa, né? E a maior parte do tempo, né, do dia você passa numa empresa, né? Geralmente aí nos horários normais entre 8 da manhã e 5, 6 da tarde, né? Isso sem contar horas extras ou outras emergências. Bom, com isso chegamos a uma conclusão óbvia, né? É um lugar onde depende de nós mesmos criar um relacionamento positivo, né? Para evitar que isso seja um grande sacrifício, né? Para que isso seja muito ruim no dia a dia. Então o relacionamento interpessoal é uma responsabilidade de cada um de nós, né? De conquistar amigos, né? E de ampliar esse elenco de pessoas, de amigos, de pessoas que nós vamos conviver, né? Todos os dias juntos, né? Lado a lado, né? Nós temos uma tendência muitas vezes de concentrar os nossos relacionamentos com 1 ou 2 pessoas, né? É muito comum você ver funcionários que almoçam com os mesmos amigos todos os dias, né? No mesmo restaurante, né? No mesmo local do restaurante. Isso precisa variar um pouco, né? Para as pessoas terem uma amplitude maior do seu relacionamento, né? Então, o relacionamento positivo, um clima positivo na empresa, isso é uma grande expectativa das empresas em relação aos seus funcionários, e isso depende dos próprios funcionários, depende das próprias pessoas, né? Então esse foi um dos fatores de expectativa de empresas. O outro fator é sobre a motivação para o trabalho, ou seja, estar motivado com aquilo que faz. Essa é uma grande expectativa de comportamento que nós temos, né? As pessoas precisam gostar do que fazem, as pessoas precisam investir na motivação daquilo que faz, né? Quando nós falamos em motivação, nós estamos falando em motivo para a ação, né? Existe uma frase muito comum, né, que é comum, que eu digo, nas literaturas, aí na área de psicologia, na área dos estudos da motivação das pessoas, que diz o seguinte: ninguém motiva ninguém, né? Ou a motivação é algo que vem de dentro das pessoas. Na verdade, quando você tem ambientes muito favoráveis em volta de você, né, esses ambientes fazem você ter motivo para determinadas ações. Isso chama-se motivação, né? E existem vários estudiosos, cientistas, né,
renomados, né, que dedicaram estudos sobre esse assunto, né. Eu gosto muito de um deles, chama-se Frederick Herzberg, falecido há uns 20 anos mais ou menos. Esse cientista, ele tem uma teoria chamada teoria dos dois fatores. E essa teoria fala da motivação em relação à satisfação, né? Quer dizer, quanto maior a satisfação, maior a motivação, não é? A motivação e satisfação andam juntas, né? E ele separa a motivação em dois polos, né? O chamado fator que realmente é motivacional e o fator que ele chama de higiênico. E a diferença está em que o fator motivacional ele é intrínseco, ou seja, ele vem de dentro de você, né? Como por exemplo a busca da autorrealização, não é? Isso é um plano, é um planejamento, é um sonho que cada um tem, não é? De ser autorrealizado profissionalmente. E isso é algo que depende só de você, isso vem internamente, não é? O reconhecimento, né, a busca pelo reconhecimento, a busca de um trabalho desafiador, a busca de trabalhar em projetos, em trabalhos, em atividades que sejam de responsabilidade, o aproveitamento de oportunidades de desenvolvimento, tudo isso são fatores que são intrínsecos das pessoas. Isso são fatores, quando você conquista, são fatores extremamente motivacionais. Existem outros fatores que são externos, que ele chama de extrínsecos, que são fatores que não dependem de você, né? Como, por exemplo, ter boas condições de trabalho, né? Máquinas, equipamentos, EPIs, etc. Isso não depende de você, depende das empresas, né? Muitas vezes depende de alguma legislação, depende de outras coisas que não de você, né? Então, isso ele não chama de fator motivacional, isso ele chama de fator higiênico, como a remuneração, não é? Remuneração é uma briga constante, né? Todos nós estamos buscando uma remuneração melhor. Quando eu digo remuneração, eu estou falando em salário e benefícios, né? Se nós perguntarmos para qualquer pessoa hoje se ela está satisfeita com o seu salário, provavelmente 100% vão dizer que não, né? Mesmo aqueles que têm salários altíssimos, né? Se você perguntar para um senador da República hoje se ele está satisfeito com o que ele ganha, ele vai dizer que ganha pouco, né? Então isso é uma luta que não tem fim, né? Nós vamos trabalhar a vida inteira e a vida inteira nós vamos lutar por melhores condições desses fatores higiênicos, né? Como melhor segurança, vamos exigir mais segurança no trabalho, exigir mais condições de trabalho. Isso tudo são fatores externos ou fatores extrínsecos, né? Mas a motivação mesmo é aquilo que nós mesmos planejamos, é aquilo que nós mesmos realizamos e vem de dentro para fora, né? Então, estar motivado com o trabalho não é uma dependência exclusiva da empresa. Estar motivado para um trabalho é uma dependência praticamente exclusiva nossa, de cada um, né? De ter satisfação por aquilo que faz e estar sempre crescendo dentro da sua atividade ou da sua especialidade profissional, não é? O outro fator é o autodesenvolvimento. As empresas têm muito essa expectativa. Será que os funcionários estão pensando num plano deles mesmos, né? O que independa do plano que a empresa está traçando, né, de desenvolvimento? A empresa oferece seminários, cursos, treinamentos, etc. Aliás, este vídeo pode ser uma prova disso, né? Está sendo oferecido gentilmente, gratuitamente para todos os funcionários, para aqueles que têm interesse, né, de melhorar o seu conhecimento, de aumentar as suas reflexões, né, de melhorar o seu planejamento, de desenvolvimento, né? Mas esse tipo de decisão é uma decisão própria de cada um, né? O seu autodesenvolvimento, ou seja, é uma pergunta que cada um de nós deveria fazer. Eu sempre fiz essa pergunta para mim mesmo. O que eu quero ser daqui 5 anos, daqui 10 anos? Desde que eu comecei minha carreira profissional, eu sempre tive muito essa preocupação, não é? Eu nunca estive satisfeito aonde eu estava. Eu sempre queria conseguir algo a mais, não é? E eu sempre usei essa escada da carreira, né, para poder conseguir lugares melhores, posições melhores, condições melhores de trabalho, né? Mas isso depende de nós, né? Nós temos que aproveitar aquilo que a empresa oferece, lógico. Agora, tem muita coisa que ela não vai oferecer, porque são coisas específicas, né? Dependendo da carreira que eu quero seguir, dependendo de onde eu quero chegar. Então,
Existem formas de você aumentar esse desenvolvimento, melhorar esse desenvolvimento, esse autodesenvolvimento, e principalmente através do conhecimento, né, da busca do conhecimento, né? Então, este plano de o que eu gostaria, o que eu quero ser nos próximos anos, né, 5, 10, eu faço o plano do tempo que quiserem, mas é importante ter isso na cabeça e lutar por isso e investir nisso, né? Isso vai atender não a necessidade de expectativa da empresa, mas principalmente a sua expectativa e a sua própria necessidade, né? O outro fator chama-se competência. Isso é uma grande expectativa das empresas. Que as pessoas tenham competência naquilo que fazem. A competência ela gira em 3 polos, né? O conhecimento, a habilidade e a atitude. Esses são os 3 polos que sustentam o que nós chamamos de competência. E esses 3 polos são basicamente o seguinte: a competência se refere ao saber, a habilidade ao saber fazer, ou seja, colocar em prática, e a atitude é o querer colocar em prática, querer fazer. Quando nós falamos de conhecimento, nós estamos falando de saber. O saber, ele só existe, ele só pode ser considerado completo quando ele está na nossa cabeça, não é? Então, o conhecimento não está nos livros, não está na cabeça dos autores, não está nos bancos de dados das empresas. Aquilo ali não é conhecimento, aquilo ali é informação. Quando nós transferimos essas informações para o nosso cérebro, não é? Aí sim aquilo vira um conhecimento, ou seja, fica a nossa disponibilidade que nós usamos quando nós precisamos. Então, a busca pelo conhecimento é a busca do saber. E quando nós pegamos este saber e colocamos esse saber em prática, porque se não colocar em prática, esse saber não serve para nada, não é? Porque se ele não for praticado, ele não for colocado em uso, ele não serve. Então isso chama-se a habilidade. A habilidade é você estar sempre renovando e sempre colocando os seus saberes em prática. E finalmente é a própria motivação para colocar em prática, que é o querer fazer, e chama-se atitude. Tomar a atitude de fazer. Isso completa esses 3 pontos que juntos eles chamam de competência, que é o que as empresas têm uma expectativa bastante grande nas pessoas, cada um na sua posição, cada um na sua função, seja uma função administrativa, uma função de fabricação ou de operação, uma função comercial, não importa, né? Não importa a área onde você trabalha. Existe essa expressão que é muito importante, que chama-se o conhecimento é o ouro moderno. Isso dá para que nós podemos imaginar o significado dessa frase, né? O conhecimento é a sustentação profissional das pessoas. Eu estou falando daquele conhecimento que está na sua cabeça. É a sua sustentação profissional. É o que vai garantir que você tenha melhores posições de mercado, em qualquer empresa que você venha trabalhar. É o conhecimento, principalmente o conhecimento chamado holístico. O que é o conhecimento holístico? Não é um conhecimento concentrado numa coisa só, concentrada numa matéria, numa especialidade, mas ele tem aquela especialidade como fator principal, que ele se formou e se preparou para aquilo, mas ele tem um conhecimento externo de mais coisas que fazem sentido com tudo aquilo que ele faz, não é? Então hoje, quando você pega um exemplo de um operador de máquina, né? Ele conhece muito o trabalho dele, conhece a máquina onde ele trabalha, conhece o produto que ele fabrica. Então isso é conhecimento que ele tem de operação, não é? Ele tem atitude, não é? Ele quer fazer, ele coloca em prática, porém ele tem uma amplitude de conhecimento além daquilo, ele sabe sobre níveis de qualidade, ele sabe o que é produtividade, não é? Ele investe em relacionamento, né, de conquista, ele tem um plano de carreira, isso tudo forma um conjunto de conhecimentos, né, e que isso vai colocar as pessoas em determinadas trilhas, né, não necessariamente trilhos, mas trilhas, né, que vão percorrendo caminhos e que você consiga ser uma pessoa muito melhor do que você é hoje, profissionalmente falando, né? E isso as empresas têm muita expectativa que as pessoas corram muito atrás desse conhecimento, né? Ele é realmente o ouro moderno. E quando a gente fala em conhecimento, né, existe um ciclo, né, entre aonde nascem essas informações e para onde elas vão, né? Esse ciclo do conhecimento começa com algo que nós chamamos de dados.
Dados são todas as informações que estão disponíveis no mercado hoje, né? Se você abrir o Google hoje, você tem ali uma infinidade de dados, né? A internet, uma infinidade de dados, as bibliotecas, uma infinidade de dados, os bancos de dados das empresas, uma outra infinidade. Então, aquilo tudo são dados. Agora a pergunta é, desses dados, o que te interessa? O que faz sentido com o seu planejamento de carreira? O que faz sentido com o seu planejamento profissional? Não, evidentemente não pode ser tudo, não é? Você tem que fazer uma coisa chamada seleção. Tem que fazer seletividade dos dados. Quando você seleciona os dados e se concentra nos dados que te interessam, aquilo já não é mais dado, aquilo vira informação. Então, as informações são dados seletivos. Informações são dados que te interessam. Ou seja, você usa o seu tempo concentrado naquilo que te interessa. Okay? O mundo hoje é um mundo dos dados, um mundo de informações. Nós temos que ser seletivo. Não é? Não faz sentido você usar uma parte do seu final de semana, do seu domingo, lendo algo que não tem absolutamente nada a ver com você, não é? Em termos da sua vida profissional, da sua vida social, da sua vida familiar. Você está perdendo seu tempo, não é? Você está investindo em tempo que não é seletivo. Então vamos nos concentrar em cima de seletividade. E quando as informações entram no segundo estágio de seletividade, que é o estágio onde você não só tem acesso a essa informação, mas você transfere essas informações para o seu cérebro e guarda no seu cérebro essas informações, a informação mudou de nome e chama-se conhecimento. Então é esse circuito que é importante, chama-se seletividade. Isso se faz não através só da leitura, né? Se faz, por exemplo, na capacidade de ouvir, né? Você muitas vezes está ouvindo um amigo que está contando alguma coisa importantíssima da qual você não sabia, interessa para você, então você usa naquele momento a chamada escuta ativa, ou seja, se concentra naquela informação para que você transfira aquela informação para você, né? E você simplesmente corta quando estiverem falando abobrinhas do qual você não tem o mínimo interesse, né? Para você aproveitar o seu tempo naquilo que você pode concentrar como conhecimento. E a história do conhecimento é muito interessante porque ela tem um quarto circuito, né, que é o acúmulo deste conhecimento, né? O acúmulo deste conhecimento ao longo do tempo, você entra num novo estágio, chama-se sabedoria. A sabedoria é o acúmulo da informação ao longo do tempo, né? Por isso que se diz que o jovem, ele tem conhecimento, pode ter conhecimento, tem jovens que têm muita concentração em conhecimentos, porém a sabedoria ainda não deu tempo, né? É uma questão de praticar ao longo do tempo os seus conhecimentos, né? Isso, o estágio final chama-se sabedoria. E mais uma expectativa, e essas empresas têm muitas expectativas, chama-se disciplina consciente. A disciplina consciente, na verdade, é um padrão de comportamento, não é? Nós vimos no nosso trabalho de compliance, né, onde nós distribuímos o código de ética da empresa, né, aquele código é um código que a empresa se compromete com o que está ali, e você está inserido ali dentro, né, daquele código. Porém, você também tem que ter um código de ética seu, pessoal, profissional, né, onde você coloca as suas características de ética, de moral, que são pessoais, né? Isso não precisa estar escrito, isso está na sua cabeça, não é? Que é o seu próprio código de ética, o seu próprio código de conduta, não é? E isso chama-se disciplina consciente. Se você respeita normas, padrões, procedimentos, né? Se você é uma pessoa que tem responsabilidade pelo que faz e demonstra isso e tem atitude sobre isso, você não precisa de ninguém fiscalizando você se você está fazendo certo ou errado, né? Isso chama-se disciplina consciente, né? Eu tenho que fazer qualidade, né, naquilo que eu faço, né? Seja no meu trabalho mensurável ou não, né? Seja um serviço ou seja uma peça que eu estou produzindo, eu preciso fazer qualidade sem ninguém ficar tomando conta se eu estou fazendo ou não, porque isso faz parte do meu princípio de conduta, né? Eu faço qualidade porque eu sou um profissional de qualidade, é isso aí, né? Então esses 5 fatores foram os que eu consegui captar em muitas empresas que são grandes expectativas.
Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre eles, né? Se for o caso, assista de novo esse vídeo só para você ver quais são os 5 fatores. Pense bem o quanto você está investindo em cada um deles, porque isso vai diferenciar você como profissional em qualquer empresa que você venha a trabalhar, né? Então, eu queria dizer a vocês que esse primeiro vídeo era exatamente para dar esse tiro de partida desta série que nós vamos fazer. Isso foi a primeira videoaula que nós estamos fazendo, bem curta, né? Mas é isso aí. Se você tiver qualquer tipo de dúvida, quiser falar um pouco sobre esse assunto, conversar um pouco mais, eu estou colocando aí na tela o meu WhatsApp e colocando o meu endereço de e-mail pessoal. Por favor, entre em contato comigo, terei imenso prazer em compartilhar com você mais informações, ou se você discorda de alguma coisa, por favor, me fale, que vamos discutir, né? Vamos discutir para ver que tipo de conhecimentos a mais nós podemos colocar, tá bom? Então, até o próximo vídeo, né, que deverá sair já já, e eu espero você lá. Muito obrigado, e é isso aí. Abraço.